Perto, aí em Brasília, a gente tem conversado bastante sobre as questões de gestão envolvidas com essas várias medidas do governo. Eu cito duas das principais. Essa medida que complementa renda das pessoas, os informais, mais de 19 categorias, e as medidas que a gente já pegou também nesta edição do Jornal da CNN, de proteção ao emprego. Tanto o que a Thaís como o Mônica estão abordando são exatamente essas dificuldades de gestão, em função dos números milionários, em função do ineditismo de tudo isso. Como é que você está acompanhando aí de Brasília? William, um movimento do governo, agora no final do dia, foi justamente nessa direção. Ao sancionar a medida, esse auxílio aos informais, aos trabalhadores temporários que nós temos chamado de Corona Voucher, o governo vetou, o presidente da República, né, Jair Bolsonaro, vetou um artigo sob a avaliação de que ele dificultaria, de um lado, a própria distribuição de recursos, porque ali havia vários critérios para quando esse benefício poderia ser cessado, né, quando poderia ser interrompido, caso o beneficiário não atendesse a esses requisitos de idade, de renda, ali é uma série. O presidente Jair Bolsonaro vetou, e a avaliação do governo é que justamente complicaria tornar a operação da distribuição de todos esses recursos. Por um outro lado, também esse movimento foi feito, isso segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, estava me explicando, para que o presidente tenha um pouco mais de flexibilidade, tanto para prorrogar a medida, então a princípio ela vale para 3 meses, mas eventualmente se o entendimento for de que ela pode ser prorrogada, ao vetar, o presidente tem essa possibilidade. Então o governo já tá entendendo que precisa de mais flexibilidade. O que a gente viu hoje aqui, William, em Brasília, foi ou a caneta finalmente se mexendo ou muitas conversas aceleradas para que ela se mexa. Do lado do governo, vimos esses anúncios, o presidente, que ontem a postura do governo, nas palavras do ministro Paulo Guedes, era que eles estavam amarrados, impedidos de agir porque o Congresso não deixava. Hoje a gente já viu o presidente dizendo, sai MP hoje, vai sair MP amanhã também, as medidas serão encaminhadas. Então esse discurso de que dependia de outros para agir foi deixado um pouco de lado. Ao mesmo tempo, o governo também encaminhando temas ao Congresso, pedindo para fazer alterações no orçamento que abram espaço para que os estados para que recursos possam ir para os estados e o déficit dos estados então seja ampliado, conversas de alterações no orçamento de guerra. A última informação que eu tive agora há pouco do relator do orçamento de guerra é que eles estão fazendo últimas modificações para que esse orçamento comece a ser apreciado ainda hoje, se possível. Então, as canetas estão finalmente se mexendo Caneta em maior velocidade, ou muita atuação para que tudo seja encaminhado o mais rápido possível, William. Obrigado, Renata. Thaís, eu acho que ainda tenho tempo nessa nossa rodada de análise para dar uma espiada no como, sobretudo, o setor financeiro privado entra ou não entra em todas essas articulações. A Renata acabou de se referir a modificações no orçamento de guerra, dizendo que começa a ser aprovado, pode-se até dizer, ou pelo menos tramita rapidamente a partir de hoje à noite. É possível que a gente já tenha esse orçamento de guerra na sexta-feira, se as coisas continuarem assim, ou seja, abre-se um rio de dinheiro para cima da economia brasileira. E o setor privado? Olha, o setor financeiro, especialmente, William, tem sim, não só participado, mas tentado colaborar com o governo para achar as soluções, desde que não sobre risco para o setor financeiro. Ele vai ter que assumir o risco financeiro também, 30%. Muito, e estão muito receosos, estão reagindo muito. Ganharam muito dinheiro. Qualquer tentativa de compartilhar risco. Eles aceitaram compartilhar o risco do financiamento da folha de pagamento nessa proposta que vai sair a medida provisória amanhã, que o dinheiro vai para o BNDES, passa pelos bancos e financia por até 2 meses a folha de pagamento das empresas. Os bancos
aceitaram dividir aí esse risco, vão ficar com 15% dos 40 bilhões que o governo vai oferecer. O 6 Real, bilhões. o presidente do Santander, deu uma entrevista para nós mais cedo, aqui no Expresso, para mim e para a Raquel Landim, e ele inclusive antecipou aqui, dizendo que os bancos, assim que a medida provisória for publicada, os bancos já vão começar a liberar a parte deles, os 6 bilhões de risco que eles vão assumir. Isso aí, mas isso não vai dar para o cheiro. O governo sabe que ele vai precisar ter mais agilidade para que o dinheiro chegue até no máximo. Banco Central, minha filha. Você conversa lá BNDES, uma TED. O sistema financeiro, o governo quer que esse dinheiro vamos chegue, deixar de conversar fiado, vamos montar a equipe multidisciplinar. multidisciplinar. Cada um contribui o seu, agora, porra. Há essa disposição de colaborar, de dialogar, mas o sistema financeiro não quer assumir risco, não quer... Não, vai assumir risco, sim senhor. Não quer se não corta as mordomias, aumenta a taxa do sistema financeiro, pronto. Financia a folha de pagamento do negócio. Depósito obrigatório, 40%, bota 60%, bota 80%, quebra eles. Muita coisa ainda que gerando incertezas. Se todo mundo contribuir... Pessoal, em nome da transparência, evidentemente, cabe a mim mencionar que o Real entrevistado pela Thaís é um dos nossos patrocinadores. Eu queria agradecer a participação da Renata Agostini lá em Brasília. Boa noite, obrigado, Renata. E a você também, Thaís, obrigado. A gente tem se preocupado e, evidentemente, somos encaminhados, né? Eu gostei da sua expressão como ele usou hoje, no sentido de que, às vezes, os fatos empurram a gente numa direção, e os fatos nos empurraram nesses últimos dias na cobertura das questões econômicas ligadas ao coronavírus, sobretudo a posturas governamentais ou aquelas que têm uma ligação direta com a política. Agora, há uma questão econômica seríssima do nosso ponto de vista, do país que a gente gosta e vive nele, que é o da Petrobras. Frente a uma crise mundial que precede em boa medida todo esse impacto que vocês registraram e vêm registrando em relação ao coronavírus. A Petrobras adotou uma série de medidas frente a essa sacudida inédita no mercado de petróleo internacional. Vamos conferir e depois a gente volta para uma entrevista a respeito. A Petrobras, por meio de uma carta aos funcionários, anunciou uma série de medidas para minimizar os impactos da crise. A estatal disse que vai fazer um corte da produção de 200 mil barris de petróleo, vai reduzir os salários de executivos e diversas despesas. Haverá também a diminuição da jornada de trabalho, de 8 para 6 horas diárias. Acabou Os a produção. Os funcionários terão um corte de 25% e que nos próximos dias outras medidas poderão ser tomadas de acordo com o crescimento do coronavírus. Essa é a pior crise dos últimos 100 anos. Eu já sabia, isso vai trazer consequências drásticas para a empresa por conta da queda brusca na demanda mundial. A queda do preço do petróleo. A estatal afirmou que a crise não será passageira. Claro. Que ações rápidas precisam ser tomadas. E que vai buscar alternativas para garantir a continuidade dos negócios. Certo. Bom, vamos lá. Nós temos para entrevistar agora, a Thaís Herédia vai me ajudar. Eu acabo me confundindo. Eu vou agora desligar que eu vou tomar café, tá? Agora são... composta na nossa bancada. Saudades da bancada, Thaís. 4h37 do dia 2 de abril. Davi foi... Vão trabalhando vocês aí. Eu gosto de você da esquerda também, gente boa.